Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas, pessoas maravilhosas. Tudo bem com vocês? Meu nome é Aline Carvalho, sou terapeuta financeira e ensino finanças além das planilhas. Pessoal, agradeço aí a compreensão de vocês, tá? A internet não estava boa de manhã e à tarde eu não estava boa, então foi um dia bem desafiante, mas como pode melhorar tudo isso, né? Então, bora lá para a nossa leitura. Pessoal, eu não fiz o resumo no final de semana, porque algumas me mandaram mensagem no privado, falaram, Aline, tenta ler o livro na sequência, porque a gente ainda não adquiriu o livro. Então, eu vou fazer esse laboratório com vocês, tá? Durante os próximos dias. Talvez a gente vai ter que ler de sábado e domingo, 30 minutinhos para bater a nossa meta. Se der certo, beleza. Se não der certo, eu faço os resumos nas últimas semanas para a gente conseguir ler o nosso livro na íntegra, tá? O nosso livro inteiro no mês de abril. Ê, lasqueira! Gente do céu! Tá. A gente leu sobre o funcionamento do mecanismo de sucesso, né? E agora nós vamos para psicocibernética, uma nova concepção para o funcionamento do cérebro. Quando pensamos no cérebro e no sistema nervoso humano como uma forma de servomecanismo operando conforme os princípios cibernéticos, conquistamos uma nova visão sobre as causas que norteiam o comportamento humano. Opto por chamar esse novo conceito de psicocibernética. Ou seja, princípios da psicocibernética aplicados ao cérebro humano. Enfatizo, a psicocibernética não considera o homem uma máquina. Em vez disso, concentra-se no fato de que ele tem uma máquina à sua disposição. Examinemos, portanto, algumas semelhanças entre os servomecanismos mecânicos e o cérebro humano. Os dois tipos gerais de servomecanismo, os dois tipos gerais de servomecanismos. Não pode melhorar, né, gente? Vamos lá. Pronto, deixa assim. O servomecanismo se divide em dois tipos gerais. Primeiro, quando o alvo, o objetivo ou a resposta são conhecidos e a finalidade é alcançá-los ou realizá-los. 2. Quando o alvo ou a resposta não são conhecidos e o objetivo é descobri-los ou encontrá-los. O cérebro e o sistema nervoso humanos operam nos dois sentidos. O torpedo autoguiado ou míssil interceptador exemplifica o primeiro tipo. Conhece-se o alvo, um navio ou avião, inimigos, e a finalidade de alcançá-lo. Essas máquinas precisam conhecer o alvo para o qual se dirigem e precisam ter algum tipo de sistema de propulsão que as impulsione na direção dele. Devem estar equipadas com órgãos sensoriais, radar, sonar, sensores térmicos, que tragam informações do alvo. Esses órgãos sensoriais mantêm sempre a máquina informada, quando está no curso correto, feedback positivo, e quando comete um erro e sai do curso, feedback negativo. A máquina não reage nem responde ao feedback positivo. Ela está fazendo a coisa certa e continua fazendo o que deveria. No entanto, deve haver um dispositivo corretivo que reage ao feedback negativo. Quando o feedback negativo informa ao torpedo que ele está fora da rota, por exemplo, muito à direita, o dispositivo corretivo faz com que o leme se mova para conduzir a máquina de volta para a esquerda. Se ela corre demais e se volta muito para a esquerda, um feedback negativo informa o erro e o dispositivo corretivo move o leme de volta para a direita. O torpedo cumpre seu objetivo,
avançando, cometendo erros e corrigindo-os continuamente. Por meio de uma série de zigue-zagues, ele tateia o seu caminho até alcançar o objetivo. O Dr. Norbert Wiener, pioneiro no desenvolvimento de mecanismos para detectar alvos na Segunda Guerra Mundial, acredita que alguma coisa muito semelhante acontece no sistema nervoso humano, sempre que se realiza qualquer atividade intencional, mesmo em uma situação de busca de um objetivo tão simples quanto pegar uma caneta na mesa. Consegue-se cumprir o objetivo de pegar a caneta em razão de um mecanismo automático, não apenas por vontade e raciocínio de prosencefalo. Ele apenas se limita a selecionar o objeto, acioná-lo pelo desejo e fornecer informações ao mecanismo automático para que não corrija o curso. Então é como se a gente mirasse nessa caneca, aí todos os meus mecanismos, né? Visão, olfato, tato, me guiasse até a caneca, fizesse eu fazer o ato de pegar e trazer. Entendeu? Se por acaso eu me distraio e pego o mouse, o mecanismo vai falar: tá errado, é mais para o lado esquerdo, e assim por diante. Quando você determina o objetivo e resolve alcançá-lo, o mecanismo automático assume. Em primeiro lugar, você já pegou uma caneta, ou realizou movimentos semelhantes antes. Portanto, o mecanismo automático aprendeu a reação correta. Em segundo lugar, seu mecanismo automático emprega dados de feedback, fornecidos ao cérebro pelos olhos, que informam a posição em que a caneta não será apanhada. Esse feedback permite que o mecanismo automático corrija continuamente o movimento da mão, até que seja direcionado para a caneta. Um bebê apenas aprende a usar os músculos. Corrige o movimento da mão para alcançar um chocalho, pois ainda possui pouca informação armazenada que o norteie. Assim, a mão zigue-zagueia para frente, para trás e tateia quando o alcança. Bem se sabe que, conforme o aprendizado se desenvolve, a correção se torna cada vez mais refinada. Vemos isso em uma pessoa que acabou de aprender a dirigir um carro. Ela se corrige demais e vai zigue-zagueando pela rua de um lado para o outro. No entanto, quando se chega a uma reação correta ou bem-sucedida, ela é lembrada para o uso futuro. Em outras palavras, o mecanismo automático duplica essa reação bem-sucedida em testes futuros. Aprendeu a reagir com sucesso, esquece fracassos e repete a ação bem-sucedida sem qualquer pensamento consciente. Isso é como um hábito. Como o cérebro encontra respostas para os problemas. Então, agora suponhamos que a sala esteja tão escura que você não consiga enxergar a caneta. Bem, sabe que ela está ali, ou pelo menos assim espera. Em meio a uma variedade de outros objetos, instintivamente sua mão começará a tatear pelos cantos, em movimentos de exploração, rejeitando um objeto após o outro, até encontrar e reconhecer a caneta. Aqui está. Então, um exemplo do segundo tipo de servomecanismo. Recordar um nome temporariamente esquecido é outro exemplo. Um scanner em seu cérebro esquadrinha as lembranças armazenadas até localizar o nome correto. Entende que quando você fala que você não decora nomes, ou que você é uma pessoa esquecida, você está tornando uma identidade algo que é uma habilidade, e isso a gente viu no livro anterior? Como seria se você identificasse isso como uma habilidade e falar, ok, meu cérebro não está esquadrinhando lembranças armazenadas até os nomes. O que eu posso fazer, ser, que vai esquadrinhar até chegar no nome dos locais e das pessoas? Um computador resolve problemas do mesmo modo. Em primeiro lugar, deve-se fornecer-lhe uma expressiva quantidade de dados, as informações armazenadas ou gravadas, constituem a memória da máquina.
Então, propõe-se à máquina um problema. Ela esquadrinha a própria memória até encontrar a única resposta coerente e que atenda a todas as condições do problema. Problema e respostas juntos constituem uma situação ou estrutura total. Quando parte da situação e estrutura, o problema, é entregue à máquina, ela localiza as únicas peças que faltam, ou por assim dizer, o tijolo do tamanho certo para completar a estrutura. Quanto mais se aprende sobre o cérebro humano, mais ele se assemelha, no aspecto da função, a um servomecanismo. Por exemplo, o Dr. Wilde Pinfield, diretor do Instituto Neurológico de Montreal, relatou em um congresso da Academia Nacional de Ciências que descobrira, em uma pequena área do cérebro, um mecanismo que aparentemente registra com exatidão tudo que uma pessoa já experimentou, observou ou aprendeu. Durante uma cirurgia cerebral, na qual o paciente estava acordada, o Dr. Penfield tocou uma pequena área do córtex com o instrumento cirúrgico. De imediato, a paciente reagiu, exclamando que estava revivendo um incidente da própria infância, do qual havia se esquecido conscientemente. Outras experiências na mesma linha trouxeram resultados iguais. Quando se tocavam determinadas áreas do córtex, os pacientes não apenas lembravam experiências passadas, mas também as reviviam, experimentando com vivacidade real todas as visões, sons e sensações da vivência original. Era como se experiências passadas tivessem sido armazenadas em um gravador e então reproduzidas. É um mistério como um mecanismo tão pequeno quanto o cérebro humano pode armazenar uma quantidade tão grande de informações. Tô parando para você curtir, compartilhar esse vídeo com várias outras pessoas. Afinal de contas, nós estamos na nossa leitura gratuita, né? O neurofisiologista W. Gray Walter afirmou que seriam necessárias pelo menos 10 bilhões de células eletrônicas para construir um facsímile do cérebro humano. Essas células ocupariam cerca de quase 40 mil metros cúbicos e ainda se necessitariam de vários milhões para os nervos ou a fiação. A potência para operá-lo seria de 1 bilhão de watts. Você tem tudo isso aqui nessa caixinha. Uma olhadela no mecanismo automático em ação. Encanta-nos a grandiosidade dos mísseis interceptadores capazes de calcular, em um piscar de olhos, o ponto de intercepção de outro míssil e chegar até ele no instante exato para estabelecer contato. No entanto, também não estamos testemunhando alguma coisa tão fantástica cada vez que vemos um jogador agarrar uma bola no ar? Afinal, para calcular onde a bola cairá ou onde será o ponto de interceptação, ele precisa considerar a velocidade e direção do objeto, a curvatura da queda, a velocidade da direção do vento, a velocidade inicial, além da diminuição progressiva da velocidade. E tem que calcular bem rápido. Em seguida, deve calcular o quão rápido precisa correr, em que direção para chegar ao ponto de interceptação ao mesmo tempo da bola. Porém, ele nem pensa nisso. Seu mecanismo integrado de busca de objetivos faz os cálculos a partir de dados que lhe são fornecidos por meio dos olhos e dos ouvidos. O computador no cérebro, a partir dessa informação, a compara com dados armazenados, recordações de outros sucessos e fracassos em pegar bolas no ar, e faz os cálculos em um piscar de olhos, emitindo ordens aos músculos da perna, e o jogador apenas corre. A ciência é capaz de construir o computador, mas não o operador. O Dr. Wiener diz que, pelo menos em um futuro próximo, os cientistas não serão capazes de construir um cérebro eletrônico, computador, comparável ao humano. Acho que nosso conhecimento sobre dispositivos já evidenciou não conseguir determinar as vantagens e desvantagens especiais da máquina eletrônica, em comparação com o cérebro humano. O número de dispositivos de computação no cérebro humano excede amplamente o número em qualquer máquina de computação já desenvolvida, ou mesmo pensada para ser projetada em um futuro próximo,
Esse livro tem que ser atualizado para a IA, né, gente? Mas vocês viram o tamanho do computador da IA? O cara é grande. E mais, mesmo que tal máquina fosse construída, faltaria um operador. O computador não possui um prosencefalo, nem um eu. Ele não pode apresentar problemas a si mesmo. Nem tem imaginação, não pode estabelecer objetivos. Não pode determinar quais objetivos valem a pena ou não. Não tem emoções, não pode sentir. Ou seja, funciona apenas por novos dados, que lhes são fornecidos por um operador, por dados de feedback, que ele protege de seus próprios órgãos sensoriais e por informações previamente armazenadas. Existe um armazém de ideias conhecidas e poder? Conhecimento e poder? Vamos lá de novo. Existe um armazém de ideias, conhecimentos e poder? Muitos grandes pensadores de todas as épocas acreditavam que as informações armazenadas do homem não se limitavam às memórias de experiências passadas e fatos aprendidos. Há uma mente comum a todos os homens individuais, disse Emerson, que comparou nossas mentes individuais às enseadas do oceano da mente universal. Edison acreditava que algumas de suas ideias surgiam de uma fonte fora dele. Certa vez, quando elogiado por uma ideia criativa, ele recusou o mérito, dizendo que as ideias estão no ar e que se ele não tivesse feito a descoberta, alguém faria. E a Márcia Sensitiva, ela fala um pouco sobre isso, ela fala sobre as ideias vêm para você, as grandes ideias vêm para você. E se você não as pega e não as executa, elas vão para outra pessoa que as pega e executa. Quantas vezes você teve uma ideia fabulosa e por algum motivo não executou ela? E aí, meses depois, talvez, você encontrou pessoas que executaram essa sua ideia fabulosa. Pensa nisso. Redigindo sua tese de doutorado, o Dr. Tom Hanson, autor do Play Big, Jogue Grande, entrevistou o famoso Stan The Man Musial, do Hall da Fama do Major League Baseball, que declarou: quando eu me concentrava algo, costumava me dizer como um sujeito ia lançar. E essa coisa nunca me enganou. Assim que o Dr. Hanson se referiu a essa habilidade como PS, percepção extrasensorial, Musial de imediato concordou que o termo era correto. O Dr. J.B. Rini, chefe de laboratório de parapsicologia da Universidade Duke, demonstrou experimentalmente que o homem tem acesso a conhecimentos, fatos e ideias sem relação à sua própria memória individual, ou com informações armazenadas de aprendizado ou experiência. Telepatia, clarividência e premonição foram evidenciadas por meio de experimentos científicos feitos em laboratório. A descoberta do Dr. Rini, referente ao homem possuir algum fator extrasensorial, que ele chama de psi, não é mais colocada em dúvida pelos cientistas que revisaram com seriedade o trabalho por ele desenvolvido. Como disse o professor R.H. Towles, da Universidade de Cambridge, autor de Pensamento Linear e Tortuoso, a veracidade dos fenômenos deve ser considerada comprovada. Então, certamente, quanto qualquer coisa na pesquisa científica pode ser comprovada. Descobrimos, afirmou o Dr. Rini, que existe uma capacidade para adquirir conhecimentos que transcende as funções sensoriais. Essa capacidade extrasensorial pode nos dar conhecimento de estados objetivos e muitos provavelmente subjetivos, conhecimento da matéria e muito provavelmente das mentes. Dizem que Schubert contou ao amigo que seu próprio processo criativo consistia em lembrar-se de uma melodia em que nem ele nem ninguém havia pensado antes. Muitos artistas criativos e também psicólogos que estudam o processo criativo impressionaram-se com a semelhança entre inspirações criativas, revelação repentina
intuição e a memória humana comum. Procurar uma nova ideia ou uma resposta para um problema é um fato muito semelhante à busca na memória e um nome de que se esqueceu. Sabe-se que o nome está lá, ou então não seria procurado. O scanner no cérebro examina as memórias armazenadas, até que se reconheça ou descubra o nome desejado. E eu vou parar por aqui, ok? Por quê? Porque existe uma resposta. A resposta. Ah, não, vamos terminar aqui para a gente ir para o exercício, gente. Vamos lá. A resposta existe agora. Da mesma maneira, quando desejamos encontrar uma nova ideia ou a resposta a um problema, devemos supor que ela já exista em algum lugar. Então, lançarmos-nos para encontrá-la. O Dr. Norbert Wiener escreveu em O Uso Humano dos Seres Humanos. Uma vez que um cientista ataca um problema cuja resposta ele sabe existir, altera-se toda a sua atitude. Ele já está a cerca de 50% no caminho para alcançá-la. Quando nos probamos a exercer um trabalho criativo em vendas, gestão de negócios, literatura, relações humanas ou em qualquer outra coisa, começamos com um objetivo em mente, um fim a ser alcançado, um alvo que, embora talvez meio vago, será conhecido quando conquistado. Se temos um desejo intenso e começamos a pensar em todos os ângulos do problema, nosso mecanismo criativo entra em ação. O scanner, de que já falamos, começa a esquadrinhar as informações armazenadas, ou a tatear o caminho para uma resposta. Nesse processo, ele seleciona uma ideia aqui, um fato ali, uma série de experiências anteriores e as relaciona. Ou amarra em um todo significativo, que preenche a parte incompleta de nossa situação. Completa a equação ou resolve esse problema. Quando essa solução se apresenta à nossa consciência, muitas vezes em um momento em que estamos pensando em outras coisas, ou talvez até mesmo na forma de um sonho, enquanto a consciência dorme, algo dá um clique e imediatamente reconhecemos isso como resposta que estamos procurando. Nesse processo, nosso mecanismo criativo também tem acesso às informações armazenadas em uma mente universal? Numerosas experiências envolvendo pessoas com trabalhos que exigem criatividade parecem indicar que sim. De que outra forma, por exemplo, poderíamos explicar a experiência de Luiz Agassiz, narrada pela esposa. Ele estava empenhado em decifrar a impressão meio apagada de um peixe fóssil na laje de pedra em que fora preservado. Cansado e atordoado, meu marido finalmente deixou o trabalho de lado e tentou afastá-lo da mente. Um tempo depois acordou, uma noite convencido de que, enquanto dormia, tinha visto o peixe com todas as características que faltavam perfeitamente restauradas. Então, logo de manhã, foi ao jardim des Plantés, pensando que, ao olhar de novo ao fóssil, veria algo que o colocaria na trilha do que visualizar em seu sonho. Em vão, o registro distorcido do peixe continuava ali. Na noite seguinte, viu de novo o peixe, mas quando despertou, a imagem desapareceu de sua memória como antes. Na esperança de que a mesma experiência se repetisse, na terceira noite colocou lápis e papel ao lado da cama antes de dormir. De manhãzinha o peixe apareceu no sonho. Uma imagem ainda meio confusa, mas depois tão nítida que já não restavam dúvidas quanto aos seus caracteres zoológicos. Ainda meio sonhando e na escuridão, ele desenhou tais características na folha de papel na cabeceira. Ao despertar, surpreendeu-se ao ver ali características que achava impossível ao fóssil revelar. Apressou-se ao jardim de plantas e, usando o desenho como guia, esculpiu sobre a superfície da pedra partes do peixe antes escondidas. Quando fim exposto, o fóssil correspondia ao sonho e ao desenho, e meu marido conseguiu classificá-lo com facilidade. Claro que esse livro tem um exercício prático
E esse exercício prático eu vou mostrar para vocês amanhã no nosso clube às 8 horas. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.